Olá, esta é a primeira videoaula do curso online sobre Previdência, oferecido pela Rede Previdência. E antes de iniciar a abordagem do conteúdo, vale dar alguns esclarecimentos para que você possa aproveitar bem o curso. Uma primeira questão, tempo de duração dessas videoaulas. Nós optamos pelo tempo médio entre 5 a 10 minutos. Motivo, facilitar o seu download. O objetivo é que o maior número de pessoas tenha acesso a essa informação. Existem aquelas pessoas que não têm uma conexão muito rápida. Esse é o formato ideal. Segundo motivo, ser mais ágil para você, né? Essas videoaulas que na verdade serão bate-papos, né? Serão combinadas com textos na Rede Previdência, no endereço www.redeprevidencia.com.br. estão lá. Você clica em curso online, já existem 3 textos e tudo o que eu disser aqui está lá escrito, está detalhado. Você não vai precisar anotar alguma referência porque os dados estão lá, normas, decisões judiciais e outros aspectos. Para entrar em contato, para perguntar alguma coisa, para tirar alguma dúvida, para sugerir alguma melhora ou para dar alguma ideia, o e-mail para o qual você vai fazer contato é o ricardo@redeprevidencia.com.br. É fácil decorar, mas eu vou repetir: ricardo@redeprevidencia.com.br. Pois bem, nesse nosso primeiro encontro, nós vamos conversar sobre a estrutura previdenciária brasileira. É incrível, mas muitos profissionais que lidam com a Previdência não compreendem esse emaranhado de entidades, essa estrutura previdenciária. Bom, essa estrutura é dada pela Constituição. É ela que nos fornece o modelo jurídico e o modelo organizacional da Previdência brasileira. Eu colocaria 4 siglas e por elas nós entendemos a Previdência brasileira: RGPS, RPPS, EFPC e EAPC. São 4 siglas, parecem muitas letras, mas primeiro detalhe, as letras se repetem. RGPS, RPPS, R de regime, PS de Previdência Social. A diferença é que um é geral e o outro é próprio. Então, regime geral de Previdência Social, regimes próprios, são vários, de Previdência Social. Aí vamos para Previdência Complementar, EFPC e EAPC. Entidades, E é de entidades e PC de Previdência Complementar. Então, nós temos entidades fechadas de Previdência Complementar e entidades abertas de Previdência Complementar. Vamos entender basicamente o que é essa Previdência Social e essa Previdência Complementar. A Previdência Social, ela tem o regime geral e os regimes próprios. Eu gosto de dizer que a ideia de regra e exceção cabe perfeitamente. A regra é o regime geral. Pense assim: toda pessoa que exerce atividade produtiva remunerada deve contribuir, é obrigatório, para o regime geral, exceto aqueles que vão para os regimes próprios, ou seja, os servidores ocupantes de cargo efetivo. Então vamos primeiro estudar a exceção para depois ver toda a regra. Os entes federados, a União, Estados, Distrito Federal e municípios, podem instituir regimes próprios, né? Eu estou dizendo podem, e nas próximas aulas eu vou explicar uma discussão jurídica e doutrinária sobre isso. Mas vamos ficar por enquanto com essa informação. Eles podem instituir regimes próprios, né? Para quem? Para os servidores ocupantes de cargo efetivo. Quem são esses servidores? Poder Judiciário, servidores efetivos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, efetivos, concursados, né? Da administração direta do Poder Executivo, as autarquias e as fundações, ou seja, são os ocupantes de cargo
efetivo, né? Na administração pública existe um universo que não ocupa cargo efetivo e esses não vão estar no regime próprio. O regime próprio só atinge a essas pessoas e o regime próprio é previsto pelo artigo 40 da Constituição Federal. Bem, tudo mais que esteja na administração pública ou na iniciativa privada vai para o regime geral. Vamos ver? Quem tem contrato temporário com a administração pública? Regime Geral de Previdência Social. Quem ocupa cargo comissionado e não tem vinculação com cargo efetivo? RGPS. Agente político que não tenha cargo efetivo? RGPS. Empregado seletista? RGPS. Por exemplo, o auditor da Receita Federal. Ele é ocupante de cargo efetivo. Ele é vinculado ao ao regime próprio da União. Tá? Já o empregado do Banco do Brasil, como ele é seletista, ele é vinculado ao regime geral. Então, na administração pública, a gente percebe que um segmento, quem ocupa cargo efetivo, vai para o regime próprio. Todos os demais vão para o regime geral. E na iniciativa privada, a regra, sem exceção, é regime geral. Vamos ver? Empregado seletista de uma empresa privada, regime geral. Profissional liberal, advogado, contador, médico, enfim, universo imenso, regime geral. O empresário, como empreendedor, ele também é vinculado ao regime geral. E a Lei 8213 vai elencar todos os casos em que as pessoas são seguradas obrigatórios do regime geral. Mas a ideia básica é essa. Toda pessoa que exerce atividade produtiva remunerada, exceto o servidor de cargo efetivo, vai para o regime geral. O que a Lei 8213 vai fazer é apenas exemplificar esse universo imenso de profissionais. Já em relação à previdência complementar, bem, na previdência complementar, nós temos as entidades abertas e as entidades fechadas. Mais fácil explicar as entidades abertas. As entidades abertas são os bancos e as seguradoras. Tá? Aquilo que é oferecido no mercado, pelas regras do mercado, são relações de consumo. E esses bancos, quem quiser, e eu costumo dizer, e puder, pode fazer sua previdência complementar. Já as entidades fechadas, e o nome já indica o que é, elas são restritas a um determinado universo. Os regimes próprios são definidos pelo artigo 40 da Constituição. O regime geral pelo artigo 201 da Constituição. As entidades de previdência complementar são definidas pelo artigo 202 da Constituição. Mas essa divisão, abertas e fechadas, você só vai encontrar na Lei Complementar Federal número 109. É essa lei que faz essa diferença. E aí essa lei vai dizer o seguinte: quem pode aderir a uma EFPC, uma entidade fechada? Empregado de uma empresa, membro de uma entidade setorial ou ainda um servidor efetivo. Explico. Existem empresas como grandes estatais, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Ródia, né? Já estou citando aí o exemplo de uma multinacional, né? Grandes empresas que oferecem para os seus empregados uma EFPC, criam e oferecem aos seus empregados. Mas as empresas podem também se associar e juntas oferecerem, se elas forem do mesmo segmento econômico. Uma segunda possibilidade são entidades, sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais, associações profissionais, conselhos regionais. A OAB, por exemplo, tem um fundo de pensão, né, uma EFPC. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo tem uma entidade fechada de previdência complementar. Então essas entidades podem realmente implantar suas EFPC. Um dado importante
para concluir a nossa aula de hoje, é perceber que você já conhecia essas siglas todas, sendo que no dia a dia são usadas outras palavras, né? As pessoas pensam que contribuem para o INSS, na verdade elas contribuem para o RGPS, elas são vinculadas ao RGPS. O INSS é a mera entidade gestora do regime geral. Os RPPS, aí nós vamos encontrar vários nomes, cada município, cada estado coloca um nome para a entidade gestora do RPPS. As entidades abertas são os bancos e as seguradoras, e as RPC são os chamados fundos de pensão, né? Então, por hoje é só, e na próxima aula nós vamos fazer a comparação entre esses dois tipos de entidades e os benefícios dos regimes próprios de previdência.